Seja muito bem-vindo ao Entre Palcos e Pontes, uma série de conversas idealizada pela Associação Cultural Véu da Noiva, que atua na cidade de Piracicaba há cerca de 20 anos. E hoje nós estamos com as idealizadoras de toda a história da Festa Cultural Véu da Noiva. Nós vamos conhecer um pouquinho de como tudo começou, qual que foi o desenrolar dessa história, o que Deus colocou no coração de cada uma delas e conhecer a preciosidade da história cristã dessa linda trajetória aqui em Piracicaba. Queria dar as boas-vindas às meninas, a Thaís Braga, que hoje é a presidente da associação e está aqui com a gente e vai contar um pouquinho, né, Thaís? Sim, é um prazer. Pastora Carla, da Igreja Família Morumbi, também uma das idealizadoras, tem muita história para contar para vocês. E a Terezinha, mais conhecida como Teté, né, Teté? TT, gente. TT, por favor. TT de mamadeira. Vai ficar gravado agora. E ela também tem uma parte espiritual muito forte para compartilhar aqui com a gente. Thaís, vamos começar com você? Vamos lá. Por gentileza, conta pra gente como que começou toda a história do Véu da Noiva. Olha, a história do Véu da Noiva não foi só comigo. Estou com a minha parceira aqui, a Carla. Na época, né, Carla, estávamos representando ali, poderia dizer o que? Uma liderança, de jovens, né, de uma denominação evangélica. E estávamos decidindo toda a programação que iríamos fazer naquele ano, né, com os jovens. Aí eu vou passar a bola para você, Carla, para você contar como que foi o... Olá, pessoal. Então, na verdade, nós estávamos reunidos, pensando, e aí trouxeram a ideia de realizar uma festa que é tradicional aqui, mas secularmente, né? E aí, eu, incomodada com isso, eu falei, gente, mas Deus é um Deus criador, né? Deus... a gente pode criar festas para o Senhor, né? Ele pode nos dar festas novas, a gente não precisa trazer o que já existe secularmente, né, no mundo e trazer isso para dentro da igreja. A gente pode desenvolver algo novo para o Senhor, né? E aí foi a partir disso que queimou essa palavra no coração da Thaís, né? A hora que a Carla falou isso, entrou assim, falei, com certeza, né? O Deus criou o céu, a terra, nos deu essa criatividade, por que copiar, né? Aí sentamos no computador, eu lembro até hoje, e oramos a Deus e pedimos o direcionamento. Aí foi vindo. Como seria o nome? Aí a gente lembrou que na nossa cidade tem o Véu da Noiva, que é essa queda de água que cai no Rio Piracicaba. Na verdade, Véu da Noiva não é esse o nome, não é a queda de água. Depois a gente pesquisando, a gente viu que o Véu da Noiva, na verdade, é a neblina que cobre o rio, né? Mas popularmente é conhecido como a queda da água, porque você olha assim, parece mesmo o Véu da Noiva. E aí a gente fala, festa Véu da Noiva, porque para quem é piracicabano, a pessoa se identifica culturalmente, né? E para quem é cristão, nós temos o Véu da Noiva, que foi rasgado, temos o Véu da Noiva, porque a noiva ela é comparada, né? O Senhor é o noivo e a igreja é a noiva. Então, a gente teria aí um viés para a gente apresentar o evangelho para a população, né? Então, Véu da Noiva. Depois, aonde seria? Aí a gente pensou no Engenho Central, porque é o marco zero da cidade, é onde a cidade nasceu. Né? Aí como que seria? Seria uma denominação só? Aí a gente lembrou que em Apocalipse, quando Jesus se refere à igreja, né, é numa cidade, não é uma denominação. Carta à igreja em Éfeso, carta à igreja em Tiatira, né? Então, qual seria a carta de Deus para Piracicaba? Então, seria a unidade da igreja, né? E é assim que foi surgindo, seria uma obra de unidade, né? E colocamos tudo no papel, né, Carla? E foi assim que foi vindo as ideias, a gente colocou no papel e depois disso ainda ficou, acho que uns 2 anos. Mata a minha curiosidade, quantos anos mais ou menos vocês tinham nesse tempo?
Olha, Porque 2000. é uma ideia ousada, assim, né? Faz muito... Olha, 2006, né? Foi acho que 2004. Foi 2000, acho que antes até, 2003. 2003, isso. 2003. Vocês se conhecem? Sim, Faz tempo. faz Desde tempo. pequenas. É quando eu me converti, aí a gente se conheceu, a gente fazia parte da mesma mocidade da época, né? Então foi muito bom. Que legal. E aí, Tetê? E a sua parte no começo de tudo isso? Compartilha com a gente. A minha parte, me parece que houve um casamento, né? Porque nós estávamos juntos na mesma denominação e eu me deparei com a Thaís na sala esperando para conversar com o pastor a respeito desse... Como que eu faço? Esse evento, esse projeto. Esse projeto na festa. E na mesma época, no mesmo assim, momento, eu estava lendo um livro e esse livro ele tinha uma frase de uma pastora que ela já faleceu e eu ficou muito marcada para mim. Ela dizia assim: a hierarquia espiritual de uma cidade, ela é vencida na oração da unidade. E como que é isso? Aí fui estudar um pouquinho e vi que uma cidade, dentro de um bairro, dentro da sua comunidade, existe uma hierarquia espiritual precisando ser vencida. Ela precisa orar a respeito daquela hierarquia e ela vai cair por terra. Dentro de um bairro, a hierarquia da comunidade, das igrejas que estão dentro daquele bairro, se elas orarem junto, elas vão vencer o principado que existe naquele bairro. Mas para uma cidade já é mais amplo. Tem que ser a unidade de toda a igreja, de toda a comunidade. E isso é uma coisa assim, meio que, naquela época, meio que impossível. Mas é uma palavra, né, que Jesus fala, que Ele quer que a gente esteja junto. E aí eu percebi que a unidade, a festa só iria acontecer se existisse oração, intercessão, para que a gente pudesse vencer todos os obstáculos. Então, o casamento começou aí. Desde então, existe um ministério de intercessão que ora pela cidade. Como que a gente começou? A gente pediu ajuda para o Conselho de Pastores, o Conselho de Pastores nos ajuntou a eles. Dentro disso, a gente começou falando para os pastores, né, que eram de outras denominações, e vamos alcançando ali crédito, e por isso hoje a gente está aqui vencendo bastante coisas, né, e crendo que é nessa oração da unidade nós temos vencido os obstáculos, porque dentro da oração da unidade nós oramos pelas necessidades, dificuldades, lutas que existe dentro de uma cidade que é operante pelo reino espiritual das trevas. Então você está com as meninas desde o começo? Desde o começo, desde o primeiro ano. Foi um casamento, assim. Acho que nós estávamos na mesma sala, esperando falar com o pastor a respeito do ministério. E eu me lembro bem disso, sabe? E, então, foi junto. Uma coisa não poderia ter acontecido sem a outra. Né? Eu lembro que a gente fez essa reunião com os pastores, né, com o Conselho de Pastores, e o pastor Humberto, na época, a gente passou o projeto para ele, que era o presidente do conselho, e quando ele leu, ele falou assim: tá, isso aqui é uma revelação de Deus, nós temos que ir lá no poder público, porque como envolve a cidade, né? E aí nós marcamos uma reunião, fomos até lá. Na época era o presidente da Câmara de Vereadores, era o João Manuel. E ele, quando ele também ficou sabendo, ele falou assim: acho que vocês têm que começar esse ano. Aí a gente se mobilizou, né? Nos mobilizamos. E acho que em 2 meses, se não me engano era maio, em 2 meses a gente realizou a primeira festa Piracicaba Véu da Noiva no Engenho Central. Thaís, a ideia partiu da Câmara dos Vereadores ou de vocês em fazer no dia 1º de agosto, que é aniversário da cidade, né?
Ah, A sim. gente acabou nem falando isso, É. que a festa acontece sempre no aniversário da cidade. Isso, foi. Isso veio da Câmara ou veio de vocês, uma iniciativa de vocês, a escolha da data? Não, foi nossa. Na mesma época que a gente sentou no computador e soube do nome, o local, também a data. Ah, quando seria? O dia do aniversário de Piracicaba, dia 1º de agosto. Maravilha. E conta pra mim, como que foi o primeiro? Qual foi o tema? Como que vocês se organizaram? Tinha muita gente envolvida, tem tanta coisa para vocês falarem sobre esse primeiro dia. Como que ficou o coração? Como ficou a ansiedade? Conta pra gente, como que foi a estrutura? Porque foi assim, eram várias coisas acontecendo, eu vejo com o tempo de Deus, né? Porque eu sempre trabalhei com dança, e vieram meninas de várias igrejas fazer aula comigo. Então, nós montamos vamos colocar assim, uma sequência de ministrações que, na verdade, não havia sido feito ainda, não era o véu da noiva ainda. Foi na concha acústica, né? Quem é mais antigo sabe que hoje nem existe mais, era ali na Praça José Bonifácio, na altura ali do Poupa Tempo. E aí, eu lembro que eu estava indo para a prefeitura para marcar, para agendar essa data, e o Harrison, o pastor Harrison, hoje ele é pastor, na época ele não era, ele estava lá na prefeitura. O que você veio fazer aqui? Aí eu falei para ele, não, vem aqui. Aí ele foi lá, já agendou. Você vai precisar de água, você vai precisar disso. E aí realizou na concha acústica. E ali, na concha acústica, já foi uma porcentagem boa de pessoas, porque como eram várias igrejas, cada um trouxe seus familiares, seus amigos. E aí, então, eu já tinha esse grupo, né, de dança. Então, o que a gente fez? Pegou o roteiro, daí elaborou um roteiro daí para o véu da noiva. Quem escreveu? Vocês três juntas? Não, foi o meu esposo, eu e algumas pessoas que também estavam na dança, no teatro. A gente meio que foi tudo junto, assim. Só um minutinho que eu tô curiosa aqui com a nossa pastora. Você dançou, cantou? Não. Porque eu fiquei curiosa agora. Eu só fui dos bastidores mesmo. A parte organizacional, pastora. A pastora sempre trabalhou na parte da comunicação, né? Do site, daí Sim, foi Sua a formação divulgação. é essa, não é? Sou publicitária, então eu ajudava mais nessas partezinhas. Assim. Na parte de organização. E a TT, que, oh meu Deus, eu tô tentando esquecer. Ela tudo bem. foi na intercessão. Aí eu vi, que já tinha um trabalho com intercessão dentro da minha comunidade. E daí juntou o útil com o agradável. Vamos juntar aqui. Então, no dia da festa, um mês antes da festa, já começou aquele trabalho de intercessão específica pelas situações, necessidades, né, lutas, barreiras ali para vencer, e a gente orando, colocando tudo. E no dia do véu existe uma intercessão também. Até agora estou sabendo que tem uma intercessão 24 horas que vai ter esse ano, né? O ano passado também teve. E para poder o reino espiritual ser liberado, para que a gente pudesse fazer essa festa ali no Engenho, porque ali no Engenho também é um lugar onde meio neutro, onde tem todo tipo de festa, né? Mas aprove o Senhor a nos dar aquele lugar e possuir aquela terra ali, que hoje a gente tem no calendário dia 1º, pode cair na segunda, na terça, na quarta, no sábado, no domingo, é dia 1º, e a gente está ali, marcando o território nessa cidade maravilhosa. Sim. Conta pra mim, quantas pessoas estavam envolvidas nesse primeiro evento no total? Você consegue lembrar? Nossa. Já quantas igrejas aderiram? Não, igrejas, tinham várias igrejas, né? Como eu te falei, tinha várias alunas de igrejas diferentes. Então, só ali, nas meninas da dança, a gente já conseguiu reunir várias pessoas. E estiveram, é muito interessante, porque o primeiro ano, nós, como foi muito rápido, né? Entre o João Manuel ter dado o direcionamento para a gente começar e a data do evento, era pouco tempo. Então, nós não tínhamos nenhum tipo de divulgação, por exemplo,
nem de panfletos, nada. E foram Era uma rede meio boca a boca. Foi boca a né? boca. Um contando para o outro. E não tinha rede social assim não como hoje. Não, tinha, como né? hoje, não, como hoje. Então, acho que, se não me engano, já é cerca de 2.000 pessoas já no primeiro ano, sem... Lá na praça. Não, não na praça, no engenho já. Daí no engenho. Já no engenho. Isso já no engenho. Daí. Você lembra o tema? Não, acho que não tinha um tema como hoje tem. O primeiro ficou Primeira Festa Piracicaba Véu da Noiva, só. E aí foram várias apresentações de dança, já Não, veio com teatro, teve tudo junto, né? Teatro, dança, teve um roteiro que culminava, né? Eu lembro que a história era o Chico e o Zé, que acontece até hoje, né? A participação deles. Peraí, são personagens. Para quem não conhece, quem não é de Piracicaba e está assistindo, conta quem é Chico e quem é Zé. O Chico e Zé são os personagens, desde o primeiro ano, eles são os caipiras, né? Como a nossa cidade tem a cultura caipiracicabana, então a gente criou esses dois personagens, o Chico e o Zé. Então, desde o princípio nesse primeira festa, eles agiam ajudando a noiva a se preparar para a volta do noivo. E aí, no final, foi muito impactante. Eu lembro muito da Vânia, que também hoje, inclusive, ela faz parte da diretoria. Ela ficou assim, deslumbrada, porque a gente fez uma estrutura, né, em que a noiva subia mesmo e ia de encontro com o noivo lá em cima. A gente fez toda a questão da volta de Jesus, né? Então foi muito impactante mesmo. Inclusive entrou de cavalo, você lembra disso? A noiva e o noivo ficou andando pela festa, todo mundo queria chegar perto do cavalo. E é bom, interessante a gente dizer que o teatro do Chico e o Zé, que conta a história do evento. Então, eles vão contando da história e vai desenrolando com a música, a adoração, né? O que é interessante é que a Festa Véu da Noiva, ela traz os elementos de Piracicaba, da cultura piracicabana, né? Isso é muito importante. Então, dia 1º, os elementos dos caipiras, né? O véu da noiva, a gente trabalha sempre muito relacionado à volta de Jesus e à noiva, né? Piracicaba sendo a noiva de Cristo, né? E tendo esse encontro, sendo resgatada, sendo curada, sendo liberta, né? Então tem sempre esses paralelos juntos aí. E a responsabilidade da igreja com a cidade, isso é muito importante. Você vê que desde toda a criação do Véu da Noiva é tudo voltado para a cidade, percebe? A data, o nome, o local, a cultura. Os detalhes são sempre voltando para Piracicaba. Bom, saímos do primeiro evento, começou tudo. E aí, qual foi a trajetória? Quais foram os maiores desafios que você acha, pastora Carla? Quais foram os maiores desafios para a continuidade do projeto? São 20 anos de história. Então, é muita coisa que aconteceu por ali, né? Quais são os tópicos que você acha que foram os maiores desafios para ele continuar com a mesma qualidade, crescendo, desenvolvendo até aqui, hoje? Eu vejo que todos esses anos, a Festa Véu da Noiva sempre aconteceu, a gente sempre viu que foi a mão do Senhor, né? Sempre. Porque a gente enfrenta várias dificuldades. Em todas as áreas tem as suas dificuldades. E a gente vê que realmente é a mão do Senhor. Ele nos dando estratégias, levantando pessoas, conectando, abrindo portas para realmente acontecer. Então, a gente vê a provisão do Senhor em tudo, né? Uma das partes mais dificultosas que a gente tem é as questões burocráticas, né? Quando você vai fazer um evento no engenho, tem toda uma questão burocrática da prefeitura, o que pode, o que não pode, tem que ter alvará, tem que ter isso, tem que envolver engenheiro, tem que envolver muitas coisas para acontecer. E isso exige muito tempo, exige esforço, né? Tem coisas que saem, né? Não sai como a gente planejou, não libera isso, não libera aquilo, não pode isso.
né? A gente trabalha também com as barracas, que acho que é uma coisa muito interessante de se falar, né? Que as barracas são para instituições, né? Que a cidade tem e ajuda, reverte esse valor para a cidade. Então, tem toda uma questão, né, de vigilância sanitária, de várias coisas. Então, e na meu ver, eu acho que essa é uma das questões mais dificultosas que o véu tem, que a gente sabe que é necessário, tem que ter, mas precisa movimentar e gastar muita energia nisso. Né? Então, Deus prepara, né? Sempre preparou, todos os anos sempre preparou, né? As pessoas realmente para vestir a camisa e resolver essas questões que é desgastante. Né? Sim. E o trabalho em unidade, ele é muito interessante, é um desafio também, mas, ao mesmo tempo, eu digo desafio assim, vou falar agora na parte artística, né? Por exemplo, como a gente lida com várias igrejas, cada igreja também já tem as suas programações. Então, para você reunir todos para conseguir fazer os ensaios, esse é um grande desafio. E todos são voluntários, não é? E todos são voluntários. Eu acho que a beleza de uma festa cristã, na maioria das vezes, assim, o nome do Senhor propagado, mas eu sempre falo, é o mecânico que vira um ator, é uma enfermeira que vira uma cantora e se destaca naquele dom natural que o Senhor trouxe, né? Sim. O trabalho voluntário, para mim, me encanta de uma forma, assim, gigante, gigante. Deixa eu continuar aqui conversando agora. Teté. Tetê. Foi? Pode deixar. Você lembra da mamadeira que você pedia pra mamãe? Sim. A Tetê. Preciso guardar isso. Conta pra gente um dos testemunhos mais impactantes que o véu teve nas suas primeiras edições. Assim, um testemunho de vida cristã, da história, um impacto mesmo que trouxe. Muitos, né? E olhando para os desafios, ele sempre vai existir, né? Porque as coisas não é tão fácil assim. É para que a gente ore, para que a gente creia, para que a gente confie que o Senhor que Ele está com as mãos ali todo ano, Ele confirma isso. E a gente teve várias, né? Pessoas. Quantas pessoas foram para a festa, conhecer lá uma noite, saiu junto com a família, chega lá e se converte, porque entendeu o plano da salvação ali, né, pelo teatro, tudo. Mas uma das coisas que eu me lembro, assim, que me impactou, né, geralmente um dia antes existe um ensaio de tudo, né? Vai lá marcar palco, passar som, sei lá. Eles vão lá, eles ficam o dia inteiro lá. E uma vez nós estávamos lá, um ano, não sei qual que ano foi, nós estávamos ensaiando e o pessoal fica transitando ali no pátio do véu. Gente que está andando, caminhando, passeando com cachorro, andando de bicicleta, passando ali. E uma pessoa parou, ficou olhando aquilo ali, o que era aquilo ali. Aí ela pegou, subiu as escadinhas do palco e foi lá e falou. Eu não me lembro com quem, não consegui marcar com quem. E aí ele perguntou, e ele fez o plano da salvação ali naquele dia. Foi com a pastora Cida. A pastora Cida? E aí ela estava ali, o que está acontecendo aqui, o que é isso? E aí ela fez o plano de salvação para ele. Né? A pessoa recebeu o Senhor Jesus ali, naquele dia, no ensaio de um dia antes. Isso. Provavelmente no dia seguinte a pessoa estava lá. Não deu para mim ver se ela estava lá, mas com certeza. Isso é um dos detalhes mais válidos. Eu queria contar um testemunho muito importante, muito rico, porque quando a gente faz um evento, a gente sempre quer ver os frutos, né? E o Senhor permitiu ver um fruto tão maravilhoso, porque eu falava do amor de Deus para uma vizinha. Já tinha convidado ela para ir para a igreja, já tinha convidado ela para a minha célula, e não. E aí, um dia, ela bate a campainha da minha casa. Eu lembro que esse ano o véu da noiva havia caído no domingo, porque foi na terça-feira ela bateu na porta da minha casa. E me chamou e falou assim: Thaís, posso falar um pouquinho com você? Eu falei: posso. A gente foi no banquinho ali no meu condomínio e ela falou assim:
O que foi falado no véu da noiva que fez com que uma amiga minha batesse na porta, a campainha da minha casa, para confessar que me traiu com meu marido. É forte, gente, isso? É forte. É forte isso? É só que ela falou assim, Thaís, só que eu não fiquei com raiva dela. Achei interessante que eu não fiquei com raiva dela. Eu falei assim, eu sei o que foi. Foi porque teve uma cena, né, que a gente abordou a questão do adultério, né? E a palavra de Deus fala que os adúlteros não herdarão o reino de Deus. Então, nessa cena, ela foi tocada e foi lá confessar. E eu falei, ó, nesse momento, a palavra de Deus fala que quando a gente confessa os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. É como uma borracha, por quê? Porque Ele pagou um preço para isso, um preço de sangue, Ele deu a vida. Então, quando ela foi confessar para você, ela está deixando de ser essa pessoa. Por quê? Porque ela entendeu. A mensagem atingiu o alvo, que é a transformação daquele que ouve, né? Isso. Só que o mais interessante foi que, a partir desse momento, ela decidiu vir na célula e na igreja. A minha vizinha, que eu tinha pregado para ela, e ela nunca tinha aceitado. Então, atingiu quem estava e quem não estava. E quem não estava. E esse testemunho para mim foi muito forte. Porque eu estava falando, amor de Deus, e pelo véu da noiva, isso ter acontecido, sabe? Então, foi muito... Eu acho que essa é o cerne, né, de tudo. Sim. Esse é o cerne. É chegar e trazer transformação através da palavra de Deus. Estão todos unidos no mesmo propósito, né? Chegar naquilo que é o mais importante, transformação de vida, salvação de almas, que o nome do Senhor seja proclamado, glorificado. Eu acho que isso faz toda a diferença. Sim. Falando em diferença, para você, pastora Carla, o que difere a festa cultural Véu da Noiva dos outros eventos que são realizados ao decorrer do ano dentro da nossa fé, dentro da nossa prática cristã? Porque a gente sabe que tem centenas de milhares, né? É festival de comida árabe, é festa de não sei o quê, mas o que difere? Né? O que traz assim de diferente com relação às nossas conferências, aos nossos encontros que acontecem dentro das nossas casas, né? Por assim dizer. Então, eu percebo que um dos pontos, né, igual a Thaís trouxe, a questão da unidade, né? Então, é algo que acontece além de uma igreja local. Ela acontece realmente para trazer essa unidade, inclusive conseguir juntar autoridades, né, da cidade para orar, para abençoar, né, e declarar realmente bênçãos de um nível maior, né. Eu vejo também uma questão da gente trabalhar a cultura da cidade, né, as festas. Deus, quando ele estabelecia as festas no Antigo Testamento, ele estabelecia como um memorial, né, para sempre lembrar o que aquela festa significa. Aquela festa tinha um significado para lembrar algo que Deus havia feito, que Deus havia, né, falado que aconteceria, enfim. Tinha um propósito espiritual de memorial e que perpetua por gerações, né? Então, eu vejo que o Véu da Noiva, ele tem esse também legado, né, de trazer memorial. Sempre vai trazer memorial sobre a volta de Cristo, sobre a responsabilidade da noiva, o papel da noiva, né? A nível de cidade, né? A sua responsabilidade espiritual, a sua responsabilidade como testemunha de cristão, né? Então, quando você traz isso, né? Usando elementos da cidade, usando elementos culturais, e você consegue juntar tudo isso, então ela tem um peso diferente, né? Ela tem um alcance diferente, ela tem um impacto diferente, né? E principalmente quando você consegue realmente superar essas diversidades e dificuldades que se tem de se unir todos, né? E por um só propósito, né? Um só propósito, trazer a unidade, trazer essa compreensão. O Véu da Noiva, ela traz uma mensagem para a igreja,
Então, você imagina a igreja reunida, todos recebendo uma mesma mensagem que o Senhor está direcionando para a igreja. Né? Então, é diferente, porque eu creio que Deus realmente, a mesma palavra, Deus ele vai direcionando os pastores, as igrejas, naquele que Ele quer tratar no momento com a sua igreja. Mas quando a gente consegue se reunir juntos e receber isso juntos, é diferente, né? É a mesma coisa quando você se reúne com o corpo de Cristo para adorar a Deus no templo, né? Então, é um mover diferente, né? Todo mundo consegue entender junto, no mesmo momento, e tem um impacto espiritual muito grande, né? Principalmente também quando a gente faz o momento da oração pela cidade, no dia 1º, né? No primeiro marco, no primeiro lugar. Então, tudo tem um significado, tudo tem um impacto espiritual nisso. Né? Quando a gente consegue, em unidade, os pastores se unir para abençoar as autoridades da cidade, né? Então, tem muitos impactos que é com foco diferente de outros eventos que acontecem nas igrejas. Não que não sejam importantes, são importantes, edificam, mas esse evento é um evento que tem... É um complemento ao todo o trabalho que já é realizado anualmente, né? Sim. Só que aí é fora das 4 paredes, né? Sim. Eu não conheço muito de todos os eventos de Piracicaba, sou nova aqui na cidade, mas é o único evento cristão que acontece fora, hoje, atualmente. Sim. Tem a Marcha para Jesus. A Marcha para Jesus, que é um padrão em praticamente todos os municípios, né? Acabam desenvolvendo. E esse é um que também faz. Juntam-se daí vários elementos, né? Cultura, fé, comunidade, tudo no mesmo espaço. Isso. Eu acho a beleza, né, da Isso arte cristã. Isso é muito lindo. É um evento que ele permite que a igreja cumpra a palavra de Deus em vários pontos. Então, a unidade é uma delas, né? O Senhor pediu isso. É uma oração feita por Jesus, Pai, que eles sejam um, para que então o mundo creia, que eles sejam aperfeiçoados na unidade, para que então o mundo creia que tu me enviaste. Então, isso é um ponto que é cumprido ali, como a Carla falou, né? Imaginando assim, Deus Pai, né? Seus filhos todos Ele juntos. quer ver os filhos juntos. Né? Sem dizer que nesse dia, né, Érica, a gente se encontra com os irmãos, né? Mas sai da tia de um, já acha outro ali, muito né? Porque gostoso. nós conhecemos bastante gente que fez parte da nossa igreja, foi para outra, mas que vai ser... Ali é um lugar onde se encontra o povo, uma vez por ano, pelo menos, a gente vê os irmãos ali, abraça, come junto. Isso. Né? Aqui, só para as pessoas que estão nos assistindo conhecer, são igrejas diferentes, né? Sim. Pastora Carla, Igreja Família Morumbi, Batista. Batista. Eu e a Tetê somos da mesma. Eu também sou da Morumbi. Então, estamos em duas aqui. Temos aqui, tem pessoas por trás das câmeras, dos discípulos, né? Então, também as pessoas que estão envolvidas são de diversas denominações, né? Inclusive, a diretoria da Associação Ela é multi, né? Cultural Véu da Noiva são várias denominações. E toda a parte artística, né? Da dança, do louvor, das barracas, são tudo misturado. Hoje são mais de 200 pessoas, né? São denominações diferentes. Isso é tremendo. Eu acho isso importante. Então, seria essa parte da unidade, a parte social, que é a função da igreja. Então, a praça de alimentação, a igreja cumpre também esse papel social de ajudar os projetos sociais. Abençoar a cidade, né? Por exemplo, a entrada é 1 quilo de alimento não perecível, que a gente abastece o fundo social da cidade, e a oração ali pelas autoridades, que também é algo que a palavra nos pede, que a gente ore pelas autoridades, né, para que a gente vá bem. A palavra de Deus fala para a gente orar pela cidade, porque pela paz da cidade nós teremos paz. Então, tudo isso a gente cumpre ali, né, e transmite o evangelho, que é apresentar o amor de Deus. Eu acho que isso é precioso, a gente ter um dia todos os anos que a gente pode liberar a verdade sobre a nossa cidade, né? Então, é maravilhoso. Foram muitas edições, né? Nós estamos chegando à 17ª, apesar de ter 20 anos de história. Parou por causa da pandemia. Qual foi o maior evento que concentrou o maior número de pessoas, que teve assim o seu maior ápice?
Olha, eu não lembro o ano, mas foi geralmente no sábado a gente Tem. alcança o Vai maior ser número de esse ano, pessoas. né? Esse ano vai cair Então, foi sábado. 7 anos atrás. É. Foi. Então, eu lembro que nesse ano a gente alcançou o maior número de pessoas. Acho que chegou a umas 5.000 pessoas, eu acho. Depois da escrita que não foi um roteiro esquematizado, porque foram 2 meses para preparar um evento desse porte, né? Sim. Aí, posteriormente, foi profissionalizando os roteiros, as Assim, temáticas. Como que vocês começaram a conduzir a evolução desses eventos? a partir das dificuldades, né, a gente vai tentando, né, ir melhorando. Mas somos são membros das diversas denominações, né, não são profissionais, porque são voluntários, né, mas é algo maravilhoso assim que acontece em termos que nem eu dei o testemunho do que Deus faz, porque eu acho que o foco sempre vai ser esse. Aí a gente vai crescendo, por exemplo, né? A gente sempre busca essa excelência, né? De tanto do comprometimento, de buscar também profissionais que nos ajudem, que nos auxiliem para a gente estar oferecendo o melhor. Inclusive, a conquista que a gente teve o ano passado foi nós passamos na lei de incentivo à cultura, né? Nas leis, que é a Lei Rouanet e o PROAC. Então, o nosso projeto está aprovado já. Depois de 20 anos. Né? Então Ele também está no calendário oficial do município, não é? Isso é muito, muito legal, né? Você acho que perguntou uma vez a gente conversando sobre quando que você surgiu, como que é a pergunta que você fez? Quando que vocês perceberam que agora a gente já conversou tantas coisas que eu não consigo me lembrar de imediato, né? Mas eu acho que é com relação quando que percebeu que isso fazia parte da história. Isso, foi nesse momento, quando foram 2 momentos que eu lembro. Um que a gente por concentrar um maior número de pessoas no sábado, foi sugerido que fizesse sempre no sábado. Para isso, a gente teria que abrir mão de ser no dia 1º. A gente faria no sábado mais próximo. E a gente acatou, assim, e fomos até a secretaria fazer essa alteração. Fazer essa proposta. E a gente ouviu da secretária na época: não, vocês são a maior festa de comemoração do aniversário da cidade. Né? Nós já esperamos vocês no dia 1º. Então, eu acho que não são todos que sabem que o dia 1º é aniversário da cidade, mas não é feriado municipal. A maioria dos municípios tratam como feriado, mas aqui, como tem 2 outros feriados escolhidos pela comunidade, acaba que o dia da cidade não é. Então, por isso da dificuldade de fazer numa segunda-feira ou num domingo, que é um dia de culto em todas as igrejas, talvez por causa que não é feriado, esse né? É o próximo intuito, né? Sim. De ganhar o feriado pro dia 1º. A gente tentou, assim, mas é muito difícil, porque você tem que tirar E os outros 2 são específicos, né, da comunidade, já são bem defendidos pela e aí, história daqui. Depois disso, acho que, se eu não me engano, foi 2015, que a prefeitura, então, reconheceu essa festa e colocou no aniversário como calendário oficial e hoje a prefeitura traz um suporte, suporte estrutural, né? Sim. A gente está caminhando agora para o final da nossa conversa, então a gente precisa conversar um pouquinho sobre o festival de 2026. Sim. Qual foi o tema, como foi escolhido, como que está sendo trabalhado nessa questão, o que você espera dele? Sim. Porque, gente, a Thaís, ela é a artista, a parte da arte, né? Sim. Ela tem todo o suporte dos voluntários, mas a parte criativa permeia em você. Não só, é uma equipe, né? Temos o pessoal do teatro, do louvor, e eu da parte da dança. Então, a gente trabalha em conjunto.
mas é muito, muito Mas precioso. A palavra vai para você. A palavra de direcionamento. Sim. Então, para esse ano é muito legal, porque todo ano realmente... Vou dar só um testemunho do ano passado para o pessoal que está assistindo entender. Por exemplo, o ano retrasado, nós tivemos aqui em Piracicaba a maior tragédia ambiental da nossa cidade. Foram 63 toneladas de peixes mortos no rio. E, na época, a gente estava buscando, né, no Senhor a direcionamento, e a gente entrou em contato com isso, e o Espírito Santo falou fortemente no meu coração. Ele falou assim: os peixes mortos são as almas, porque os peixes mortos na água contaminada são como as almas das pessoas que estão morrendo pela água contaminada do pecado. Aí ele fez a pergunta: quem são os pescadores? E a palavra de Deus, ela coloca cada filho de Deus como um pescador, né? Então, eu falei: somos nós, Senhor. Então, todo o tema foi Piracema, né, abordando essa questão. Esse ano nós tivemos um testemunho, o ano passado, que foi uma conexão com o Coronel Terra, que ele é presidente dos PMs de Cristo, e ele, por conta da falta do palco, que a gente não ia conseguir receber um dos palcos da prefeitura, a gente colocou em oração e teve essa conexão com ele. Ele nos inseriu na Sala Nacional de Oração, e a gente ficou impactado, porque quando ele ficou sabendo dessa festa, a Festa Véu da Noiva, e ele perguntou assim: é feita no dia do aniversário da cidade? Eu falei: já faz parte do calendário. Ele perguntou, né? E aí ele convidou a gente para participar da sala de oração. Quando entramos, ele disse o seguinte: são líderes do Brasil todo que oram todos os dias pelo nosso país. Ele disse o seguinte: irmãos, hoje eu quero apresentar o pessoal de Piracicaba, porque um dos objetivos dessa sala, os irmãos sabem, que é o aniversário de cada município como alavanca para a unidade da igreja. E aí ele disse assim: olha a visão que Deus deu para ele. Se o corpo de Cristo em cada cidade se responsabilizar pela sua cidade em oração unida, nós temos o Brasil coberto de oração. E o aniversário da cidade, que é o quê? É o dia... Um marco, né? Um marco, é a alavanca. E eu moro há 50 anos em São Paulo, mais de 50 anos em São Paulo. Fui nas comemorações de São Paulo e não tinha nada da igreja. E ontem eu fiquei sabendo que em Piracicaba, na época a gente ia fazer o 16º, era 15 anos. 15 anos eles realizam todos os anos de aniversário da cidade. E aí ele disse assim para nós: vocês comam mais arroz e feijão, porque o São Paulo precisa disso, o Brasil precisa disso. E aí a gente entrou num novo patamar, né, de responsabilidade. No protótipo do Brasil a respeito da oração em unidade. Da oração em unidade. Então, o tema desse ano é aquilo que nós estamos entendendo que o Senhor está direcionando, né? Então, o tema vai ser Operação Neemias, restaurando os muros da cidade, tendo Neemias como aquela pessoa, e é isso que nós estamos sendo chamados, né? Como soldados, né? Nós já estamos numa guerra, né? O nosso país, ele está numa guerra, né? Nós temos um adversário que quer destruir o nosso país. E ele deu à igreja, a nós, a igreja, autoridade para governar a cidade. Então, o tema vai ser em relação a isso, né? Jesus vai vir como o general que vai falar com a igreja, e a gente vai ver ali nitidamente a importância dessa unidade para a salvação da cidade. Então, vai ser isso. Temos arte no formato de música, dança, teatro. Dura quanto tempo, mais ou menos, o espetáculo? 1h30. E envolve uma história de um roteiro específico. Isso. Esse ano abre que horas os portões? Esse ano é muito importante vocês gravarem, como vai cair no sábado. Nós já vamos começar com a programação às 17 horas, com a praça de alimentação,
com programações ali para que Pode você jantar vá. lá, né? Depois Pode que- jantar lá, pode ter um momento de É comunhão. mesmo. Para a gente realmente celebrar, né, Legal. esse aniversário da nossa cidade. A apresentação começa às 19h30, né? Mas já vai estar aberto desde as Vai ter uma 17 horas. programação extra, né? Isso, vai. Maravilha. Pastora Carla, como pastora, representante, sim, dos pastores, né? O que queima no seu coração quando fala do véu da noiva, que ele vai acontecer? Partindo da sua visão espiritual, é um pouco mais valorizada, por assim dizer, porque você participou dessa construção toda nesses últimos 20 anos. Então, você ajudou a construir, você veio com a comunicação, com a visão, com a sua criatividade publicitária, né? E, óbvio, também com a visão do Senhor para a sua vida dentro desse projeto. Mas o que queima no seu coração quando você ouve Festa Véu da Noiva? O que é o seu sonho para esse evento? Eu desejo realmente, vou até falar aqui para a câmera, eu desejo realmente que a gente possa viver na prática a unidade. A gente sabe que nós que somos pastores, temos igrejas, cuidamos de pessoas, nós temos as nossas próprias atividades, né? Temos nossos próprios eventos, mas que a gente consiga realmente entender a importância de pelo menos uma vez ao ano a gente conseguir se reunir e estarmos juntos no mesmo propósito, na mesma visão, com a mesma intenção, trabalhando para o reino de Deus na unidade. Então, eu desejo realmente que os pastores abracem essa visão e que eles possam participar, não só liberando os seus membros para estar, né, atuando, participando, mas que eles também, como a autoridade espiritual que tem, a responsabilidade espiritual que tem sobre essa cidade, nós possamos estar juntos, né, buscando ao Senhor, orando em unidade. Às vezes a gente não tem muita dimensão do que isso representa, mas quando estamos juntos, naquele momento, o mundo espiritual se move de uma maneira muito grandiosa, muito grandiosa. Então, eu desejo realmente que todos possam abraçar essa visão com mais amor, com mais cuidado, sabe? Com zelo, entendendo realmente o que isso significa. Por mais que talvez vocês não estejam em todos os processos, porque realmente não dá. Eu sei, eu tenho uma igreja para administrar também, e eu sei que é corrido. Às vezes eu falo para Thaís, eu quero fazer mais, mas não consigo, Thaís, eu não consigo, Thaís. Tive que abrir mão de muitas coisas, porque a gente sabe que é uma demanda grande, né? Mas que nesse dia, né, pelo menos no dia primeiro, que você possa ir, que você possa estar lá, que você possa, junto em oração, fazer a sua parte também, que vai ser um grande movimento espiritual. Né? É sempre um grande movimento espiritual. E quanto mais pastores estiverem juntos, mais igrejas estiverem juntos, a gente vai fazer mais estrago ainda no mundo espiritual. Amém, assim a gente crê. TT, agora falei certo. Já estava me cuidando aqui, falei, não vai errar. E o seu sonho quanto ao véu da noiva? O que queima no seu coração, TT? O que queima é ver a manifestação da glória de Deus. Ele fala assim, se você crer, você vai ver a glória. Mas, como a Carla falou, é tão lindo, maravilhoso ver aquela unidade no dia primeiro. Só que essa unidade, o dia primeiro, Érica, é só o cume daquilo que aconteceu durante o ano, nessa montagem de tudo, nessa programação, nos ensaios, na oração, nos perrengues, nas lutas, na dificuldade. Ela começa lá no dia primeiro, é só o cume das coisas que já foram vencidas e que a gente está ali contemplando a glória de Deus, né? Então, vou falar então da minha parte da intercessão, da nossa, né, da intercessão, levar a igreja à intercessão. Quando a gente lembra daquela passagem de Moisés, que ele, quando ele estava de braço levantado, que era ajudado, né, por Josué e Ur, me parece que é esse, né? A guerra era vencida, mas quando ele não aguentava, então ele abaixava e eles perdiam a guerra. Então, a intercessão na cidade, ela é como se o braço do Senhor levantado, né? Segurado pela intercessão, pela perseverança, pelo propósito, por tudo aquilo que a gente deseja
de maravilhoso para a nossa cidade de Piracicaba. Nós amamos Piracicaba. Eu não nasci em Piracicaba, Thaís também não. Sou forasteira aqui. Também sou. Mas... Eu nasci, eu sou A Piracicaba. Gema tá aqui, ó. Piracicabana, né? Mas a gente percebe, ó, mesmo quando a gente está reunido, tem assim, 2 que nasceram em Piracicaba, o resto todo é de fora. É um amor que a gente tem, né? Por quê? Porque a gente crê que aqui a gente conheceu o Senhor Jesus. É tudo de bom para nossas vidas, né? A gente nasceu aqui, então. A gente nasceu aqui, nasceu de novo aqui. Nasceu de novo então, quer dizer, aqui. E é isso. E eu vejo, eu fico contemplando, eu fico babando, eu fico adorando, eu fico demais, né? De saber tudo isso, né? Pelo Deus. Mais um passo. E você, Thaís? Conta pra gente o que você sonha para esse ano. Olha, meu mesmo sonho, o mesmo sonho delas, é o mesmo sonho do Senhor, né? Porque a alegria do Senhor, quando a gente alegra o coração do Senhor, é o que dá é o motivo pelo qual a gente se entrega mesmo a uma obra como essa. Então, ver a alegria do Senhor, quando se a gente se alegra, né, da unidade, eu fico imaginando o Pai, o anseio dele. Né, alegrar, ver a igreja cumprindo, né? Eu me lembro muito uma vez que não sei se vocês já viram as 5 linguagens do amor, né? Que a gente sempre, sim, principalmente que é pai, mãe, o casal, né? Procura identificar qual é a linguagem do amor. E um dia eu, fazendo uma devocional, descobri qual a linguagem do amor de Deus. Jesus, ele falou assim: aquele que me ama é aquele que me obedece. Então, a linguagem do amor de Deus é quando a gente obedece, quando os filhos obedecem. Ele fala que ele prefere a obediência do que sacrifício, ou seja, não adianta eu chegar e dizer que eu amo ele, mas se eu não obedeço ele. Então, quando a gente vê a igreja cumprindo o seu propósito, o povo de Deus cumprindo o seu propósito, a gente sabe que a gente está alegrando o coração do Pai. Então, esse é o meu maior desejo, né? Que se cumpra, que vidas sejam salvas, foi para isso que ele veio, que vidas sejam libertas, que vidas sejam curadas, ver a unidade, o perdão entre os irmãos, né? Que é o que ele quer. Né? Porque irmão briga, né? A gente que é mãe sabe. Imagina. Briga, se desentende. Mas eu lembro muito também quando uma irmã, a gente conversando, ela falou, né? Ela falou assim: estava todo mundo lá na casa dos meus pais, e é um monte de irmão. Aí todo mundo foi embora, largou lá para minha mãe um monte de louça para lavar, e eu comecei a lavar, mas comecei a lavar emburrada, assim, brava. Aí a minha mãe, Deus falou tanto comigo através da minha mãe chegou assim: filha, não se preocupa, deixa aí, eu vou lavando aos poucos. O que importa é que todo mundo estava aqui. E quando ela falou isso, Deus falou muito comigo. Eu vejo que é esse o sentimento de Deus. A gente, né? Mas todo mundo está aqui, é isso que ele quer. Amém. Então, Para finalizar, Thaís, se você pudesse fazer um convite para os artistas da cidade, para as pessoas que são cristãos, né, que estão vinculados à nossa prática de fé, às igrejas, a essas novas gerações, para fazer parte dessa história. Eu faria... O tempo é todo seu para olha, chamar esse pessoal. Vamos, gente, porque como assim, ajudar também, eu acho que é interessante você aproveitar e falar, como apoiar. É muito importante, é uma obra que visa mesmo a participação de todos, né? Às vezes tem muitas pessoas que elas pensam assim: não, o Véu da Noiva lá já tem já está fechado, né? As equipes. Não está, gente. É importante a participação de todos, você ser usado pelo Senhor, né? Deus, ele quer, o Pai, ele quer que os filhos participem juntos. E sempre tem, para ajudar, para servir, sempre tem coisas para que você possa ajudar nessa obra, tanto ali na parte da dança, do teatro, do louvor, né, contra-regragem, ajudar no final, né, na oração. Nós temos uma sala de oração, gente, já vai aí o convite. Toda semana a gente ora não só pelo Véu da Noiva, mas por toda a nossa cidade. E isso é uma das coisas que Deus mais espera de você.
e que mais vai trazer vamos dizer assim, uma eficácia, né, nos problemas da cidade. Então, que você venha, participe da oração, estar presente lá, sabe? Ter esse momento de comunhão é isso, né? Então, que você venha e entre em contato com a gente e que você possa estar junto conosco, né? Quanto mais junto. Nesse sábado, em vez de ir para o shopping, né, vai para a festa da Véu da Noiva. Vai que legal. Vai lá jantar na Praça da Alimentação, comer um pastel, piracicabano. Isso, vai ter a Barraca do Milho esse ano, vai ter hambúrguer, o de peru, né? Lanche de peru, vai ter que mais? Churrasquinho, vai ter barraca de doces. Então, vai ter muita coisa gostosa. Vai ter um tempo muito especial. Meninas, alguém quer falar mais alguma coisa, deixar um recado aqui? Nós vamos chegando ao final do nosso primeiro episódio da série Palcos e Pontes. É verdade, porque 20 anos tem coisa para contar, né? Tentei resumir aqui, porque se for falar de episódio... Nossa! Vai embora. Mas por hoje acho que tá bom. Né? Por hoje tá bom. Gente, a gente chega ao final do primeiro episódio do Entre Palcos e Pontes, com essas preciosas aqui, com uma história tão linda, com uma iniciativa, alguém que disse sim ao chamado do Senhor para transformar uma cidade, para trazer a unidade da igreja, trazer o impacto que a glória de Deus pode trazer quando todos nós estamos de mãos dadas no mesmo propósito. E a gente quer deixar o convite no próximo 1º de agosto, a partir das 17 horas. Todos estão convidados para estar no Engenho Central com a gente, para juntos, em unidade, como foi a palavra mais dita aqui. A palavra mais que nós, se nós fôssemos deixar algo gravado no seu coração, é que é isso que o Senhor busca de nós, que nós estejamos unidos, caminhando no mesmo propósito, com o mesmo foco, para a glória de Deus. Que foi o que a TT falou, que queima no coração dela, né? A glória de Deus sendo exaltada através dos filhos dele em obediência, né? Para que a gente atinja o alvo em comum. Então, obrigado pela companhia até agora. A gente agradece muito. Meninas também, eu agradeço muito a oportunidade. Sou Érica, cheguei, sou novíssima nesse projeto. Estou ajudando a Thaís aqui e conhecendo um pouco mais desse município que realmente é encantador. O pessoal de Piracicaba é apaixonado por Piracicaba. Olha, eu já andei em várias cidades, mas aqui eu vejo o amor que o piracicabano tem por esse município. E não é à toa que o Senhor está começando aqui, talvez um dos maiores movimentos nos aniversários da cidade, dessa nação. Nós temos que crer nisso, proclamar isso. Então, até o próximo episódio, a gente espera que vocês divulguem, sim, repassem a informação e que o nome do Senhor seja glorificado através das nossas vidas. Eu tinha uma ideia aqui. Aí tem mais uma ideia da TT aqui. Não, mas ideias são boas, né? Vai ter uma nova aí do véu que surgiu da nossa conversa. Ah, legal. Acho que todo mundo vai fazer uma bandeira. Eu amo Piracicaba e colocar na porta da minha casa. Pronto, olha, o brasileiro já não usa tanto a bandeira do Brasil, mas a bandeira de Piracicaba. Olha que lindo. Maravilha, que Deus abençoe e até o próximo episódio, se o Senhor permitir.